Originado como uma celebração inglesa após a guerra, o futebol chegou ao Brasil no final do século XIX, trazido por Charles Miller, um jovem filho de ingleses. O futebol, considerado a paixão nacional e indiscutivelmente o esporte mais popular do mundo, teve suas origens na Inglaterra, no século XVII. Naquela época, o jogo não possuía a estrutura que conhecemos hoje e nem era chamado de futebol. Isso ocorreu somente décadas depois, com a elaboração das regras. Atualmente, o futebol movimenta um mercado financeiro bilionário, gera eventos globais, transforma atletas de diversas origens em ídolos internacionais e utiliza tecnologia de ponta em transmissões e equipamentos esportivos. Contudo, a trajetória do futebol não começou dessa forma. O esporte percorreu um longo caminho, sem glamour e com pouca visibilidade, até alcançar esse nível. Um dos esportes que mais cativa o público globalmente, o futebol possui diversas histórias peculiares e curiosidades que nem todos sabem. Cada torcedor espera um resultado favorável ao final do jogo, mas a sensação de surpresa é um dos maiores encantos que cercam os 90 minutos de uma partida. No futebol, todos sabem como um jogo começa, mas ninguém consegue prever como ele vai se desenrolar e terminar. Repleto de possibilidades e capaz de provocar uma mistura de sentimentos como tristeza, alegria, ansiedade e alívio em questão de segundos, o futebol, ao longo de sua história, é formado por narrativas inusitadas e situações curiosas que nem todos conhecem. A primeira Copa do Mundo de Futebol ocorreu no Uruguai em 1930, e os donos da casa conquistaram o título ao derrotar a Argentina na final. Desde a criação da Copa do Mundo, em 1930, o Brasil é o único país que esteve presente em todas as edições do torneio. Ademais, a seleção brasileira é a maior vencedora do futebol masculino, sendo a única a conquistar 5 títulos mundiais. Camisa da seleção brasileira, manto da padroeira do Brasil. Em 1958, o Brasil já utilizava o uniforme, canarinho, na cor amarela. Durante um jogo contra a Suécia, as cores se repetiram, e nesse momento foram criadas as camisas azuis. O novo tom azul representaria o manto de Nossa Senhora da Aparecida, a padroeira do Brasil. O primeiro gol do Brasil em Copas. O primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo foi anotado pelo jogador Preguinho contra a Iugoslávia, em 1930. Infelizmente, o Brasil acabou perdendo por 2-1. O primeiro, 7-1. A eliminação do Brasil na Copa de 2014, quando perdeu para a Alemanha por 7-1 em Belo Horizonte, é considerada atualmente a grande tragédia do futebol brasileiro. Anteriormente, o maior vexame havia ocorrido em 1950, quando o Brasil também foi o país sede do Mundial. A seleção chegou à final contra o Uruguai, e o título já era esperado por torcedores e pela imprensa, mas o Brasil perdeu por 2-1 em um Maracanã lotado. Essa derrota ficou conhecida como Maracanazo. Bola feita com bexiga de boi. A primeira bola de futebol foi confeccionada em couro curtido, capotão, e sua câmara de ar era uma bexiga de boi. Em 1958, a bexiga foi substituída por uma câmara de ar de borracha, mas, em dias de chuva, as bolas ficavam encharcadas, chegando a pesar o dobro. Em 1994, as bolas começaram a ser mais leves, graças ao uso de polímeros. O poliuretano foi utilizado como revestimento e, nas camadas internas, foi empregado o poliestireno, enquanto as câmaras eram feitas de látex. Veja também, História da bola de futebol. Roubaram a taça. O troféu da Copa do Mundo foi utilizado em duas versões, a Taça Jules Rimet, de 1930 a 1970, que homenageava o primeiro presidente da FIFA, a entidade que regula o futebol, e o troféu da Copa do Mundo, que está em uso desde 1974. Nas edições iniciais, a posse definitiva da taça seria concedida ao país que conseguisse vencer 3 edições do Mundial, o que ocorreu com o Brasil após suas vitórias em 1958, 1962 e 1970. Após o tricampeonato do Brasil, a FIFA criou uma nova taça, desta vez sem permitir a entrega definitiva aos vencedores.
Em 1983, a taça Jules Rimet foi furtada no Brasil e, alguns dias depois, descobriu-se que ela havia sido derretida. Em 2015, uma parte da taça foi localizada nos porões da sede da FIFA, em Zurique, na Suíça. Números nas camisas. A numeração dos uniformes surgiu apenas em 1933. Durante a Copa da Inglaterra, em um jogo entre Everton e Manchester City, uma das equipes numerou suas camisas de 1 a 11, enquanto a outra fez a numeração de 12 a 22. No Brasil, a numeração foi adotada em 1947 e, em 1950, essa prática chegou à Copa do Mundo. A numeração facilitava a identificação dos jogadores para locutores, fotógrafos, entre outros. Cartões não existiam até a Copa de 1970. Os árbitros começaram a usar cartões a partir de 1970. Após uma confusão na Copa do Mundo de 1966, a FIFA introduziu os cartões amarelo e vermelho. Em um jogo entre Argentina e Inglaterra, o capitão argentino Hattin contestou uma falta marcada pelo árbitro alemão Rudolf Kreitlein. O juiz considerou a reclamação desrespeitosa e expulsou Hattin. Rudolf usou gestos para indicar que o argentino havia sido expulso, mas Hattin não compreendeu e se recusou a deixar o campo. Inspirado nas cores do semáforo, amarelo para diminuir a velocidade e vermelho para parar, o chefe dos árbitros na Copa de 1970, o inglês Kim Aston, teve a ideia de utilizar cores para sinalizar as penalidades. Antes disso, os árbitros apenas usavam o apito, a voz e gestos para fazer as marcações. Primeiro clube de futebol do Brasil. A prática do futebol no Brasil foi realizada pela primeira vez pelo São Paulo Athletic Club, um time formado por colonos ingleses, em 1888. No entanto, o clube de futebol mais antigo que ainda está em atividade no Brasil é o Esporte Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900. Em homenagem à equipe, essa data também foi escolhida como o Dia Nacional do Futebol. O jogo com 22 expulsões. O maior número de expulsões já registrado em uma partida de futebol brasileira ocorreu entre Portuguesa de São Paulo e Botafogo do Rio de Janeiro durante o torneio Rio-São Paulo de 1954. Foram 22 jogadores expulsos após uma briga entre as duas equipes. Recorde de gols. No campeonato escocês, em 1885, o Arbroath venceu o Bon Accord por 36 a 0. A goleada poderia ter sido ainda maior, pois 7 gols do Arbroath foram anulados pelo árbitro por impedimento. Na era do profissionalismo, uma partida se tornou histórica ao quebrar recordes mundiais e evidenciar o desequilíbrio entre as seleções na Oceania. Durante as eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, a Austrália enfrentou a Samoa Americana em 11 de abril de 2001, vencendo por 31 a 0. Esse resultado foi reconhecido como a maior vitória em uma partida internacional de futebol. Devido ao desequilíbrio entre a Austrália e outras seleções da Oceania, a Austrália foi convidada, em 2005, a participar das eliminatórias asiáticas. Primeiro jogo no Brasil. Charles Miller, que trouxe as primeiras bolas de futebol para o Brasil, trabalhava na empresa São Paulo Railway, que gerenciava a Ferrovia Santos Jundiaí, e ensinou os funcionários a jogar futebol. Em 1895, ele organizou uma partida entre os funcionários de sua empresa e os da Gas Company, que cuidava da iluminação da cidade de São Paulo. Não se sabe quais jogadores marcaram os gols, mas o resultado foi 4 a 2 a favor da equipe da São Paulo Railway. Esse jogo é considerado o primeiro realizado no Brasil. Maior público. Brasil e Paraguai protagonizaram o maior público em uma partida de futebol no Brasil, com 183.341 pagantes. O jogo ocorreu no estádio do Maracanã, em 31 de agosto de 1969, e foi válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1970. O jogador mais velho na Copa. O goleiro egípcio El Haddari é o atleta mais velho a ter jogado em uma Copa do Mundo.
Ele estabeleceu o recorde ao entrar em campo contra a Arábia Saudita, com 45 anos, 5 meses e 10 dias, na Copa da Rússia, em 2018. Anteriormente, o recorde pertencia ao goleiro colombiano Mondragón, que jogou na Copa do Brasil em 2014 com 43 anos e 3 meses. O jogador mais novo a vencer uma Copa. O jogador mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo foi Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé. Com apenas 17 anos, Pelé se tornou campeão mundial em 1958. Reconhecido como o rei do futebol, Pelé também detém o recorde de ser o jogador mais novo a marcar em Copas do Mundo, com um gol contra o país de Gales. A rainha do futebol. Se o rei do futebol é brasileiro, a rainha também é. A maior jogadora de futebol é a brasileira Marta, que foi escolhida a melhor do mundo em 6 ocasiões. Ela e o argentino Messi são os jogadores que mais vezes receberam o título de melhores do mundo. Inscreva-se no nosso canal e receba matérias sobre jogadores e times de futebol, deixe seu like e compartilhe. Muito obrigado e um forte abraço do Éder Roberto.